40 anos após o golpe militar de 64, entramos no arquivo para relembrar o movimento da anistia na cidade. Relatos e depoimentos que revelam um pouco do processo de redemocratização e os seus reflexos em Uberlândia. Confira! É uma caravana da anistia, um projeto que está em vigor desde 2008. Então a caravana passeia pelo Brasil, vai a algumas cidades e faz os julgamentos dos processos de anistia. Corremos atrás de várias pessoas que pudessem nos informar se ainda há pessoas que foram presas e torturadas na cidade que pudessem revelar suas experiências, colaborar com o evento. Infelizmente, pelo curto prazo de tempo que nós tivemos, nós não conseguimos articular relatos, entrevistas, experiências de pessoas que viveram esse tempo. O nosso propósito é, a partir desse evento, centralizar essas experiências, revelar parte da memória e, na sequência, construir publicações que possam, de alguma forma, servir de instrumento, de fonte de pesquisa, para que outras pessoas conheçam a história dessa cidade e a participação dela. Tive 11 anos, foi 2 anos preso, 11 anos de exílio, fui vivendo muitas vezes uma situação de vida de penúria, no Chile com bastante dificuldade, na Alemanha eu trabalhei algum tempo na fábrica e comecei a estudar muito tempo mais tarde. Quando cheguei no Brasil a situação estava muito complicada para mim. A ajuda econômica ajudou em parte. Agora, o que eu acho mais importante não é isso, é o reconhecimento. Portanto, a caravana da anistia, ela traz aqui o reconhecimento da luta daqueles que lutaram e fizeram oposição à ditadura militar. Quando me chamaram num determinado momento para sair do movimento estudantil, porque tinha uma tarefa mais importante para mim, eu não sabia exatamente o que era. Me chamaram numa reunião e falaram assim, olha, vocês foram convidados a participar do primeiro grupo guerrilheiro brasileiro. Eu achei ótimo. Falei, puxa, o seu movimento, eu quero, é isso mesmo, o seu primeiro grupo guerrilheiro. Não sabia mexer numa arma, nunca tinha pego numa arma. Você falou, muito bem, eu quero. Mas para começar essa guerrilha, nós vamos precisar tornar guerrilheiros urbanos. Nós precisamos arranjar armas para isso. Então nós vamos ter que assaltar quartel e assaltar banco para conseguir dinheiro. Quando eu fiquei engasgado, porque assaltar banco eu não queria, para não confundir com bandido. Eu achei que, nossa, é muito difícil isso. Nós ficamos chocados. Mas não precisa desse dinheiro. E eu tive que ficar um mês pensando, o que vai pensar minha mãe se eu for preso? Mas pouco tempo depois eu achei, bom, tem que fazer, vamos fazer. Eu voltei no final de 81. E a anistia foi em 79. Um ano, porque eu estava terminando o curso na universidade. E eu cheguei ainda durante a ditadura militar. Inclusive, várias vezes eu tinha vontade de sair daqui. Não foi fácil. Hoje eu considero Uberlândia minha cidade. Tinha muita manifestação na época, a gente cobria, às vezes não ia para o ar, mas a gente cobria. E na época era filme, era celuloide 16mm, que a gente trabalhava, não tinha o videotape ainda. E ele pedia quadros desses fotogramas dos filmes para ampliar, para arquivar, dos manifestantes, para catalogar aquela coisa que a gente já sabia o fim daquilo. Então a gente fazia de tudo para, às vezes velava o filme, sargento, não deu, porque velou o filme. Numa ousadia da empresa, nós conversamos com o Tubal na época, o Tubal de Siqueira, proprietário da emissora, e propusemos a ele a fazer um programa, Bom Dia. E foi um programa assim bem histórico para a época. Em plena época de censura, né, que a coisa estava braba, a gente estava com um programa no ar, com debate, com levantamento de ideias, de tudo, e questionando também aquela situação vigente no país e aqui na nossa região. Até colegas de Belo Horizonte ligavam para a gente e falaram, pô, vocês estão loucos de botar um programa desse no ar numa época dessa, tal. Eu falei assim, vamos pro pau ver o que dá. Mas era aquele vamos pro pau com responsabilidade, muita responsabilidade, né? Tanto é que a gente trazia ministro, a gente trazia vice-governadores, o Tancredo Neves na época ele veio no programa, veio especialmente para o programa. O programa ele alcançou assim uma projeção muito grande, uma importância muito grande no cenário jornalístico desse interior nosso aqui, dentro
de Minas Gerais. Foi uma ousadia para a época. Comecei a estudar artes plásticas no Chile. E na Alemanha, depois de trabalhar alguns anos como operário, eu fui estudar também artes plásticas. Agora, evidentemente que todo esse tipo de experiência me ajudou também. A gente tem necessidade de expressar um pouco daquela experiência difícil que a gente passou. Difícil e boa ao mesmo tempo, porque hoje eu não vejo só negativo. Eu vejo uma parte dura, mas felizmente a felicidade que é uma coisa que já passou. Mas você pode ver que meu trabalho é muito pesado. Aqui, esses trabalhos que eu tenho aqui, eu trabalho da tortura, eu trabalho do crucificado, essas mãos abertas, do couro extintivo do animal, essa coisa. Tem uma relação muito grande com a tortura que eu vivenciei na prisão, que eu vi dos outros companheiros e que eu fui vivenciar no Chile também, que foi uma experiência muito dura. E na Alemanha, quando trabalhei no campo de concentração de Buchenwald, de Sachsenhausen, como tradutor, vendo toda a situação dos judeus flagelados, torturados e aquela coisa toda. Então, toda essa experiência tem que ser colocada para fora. A arte.